Uma coisa que está ficando cada vez mais comum é eu começar todos os episódios comentando retroativamente de alguma coisa sobre mim ou sobre o Cena Cena. E esse episódio aqui não vai ser diferente. Então, esse daqui é mais um episódio da sériezinha do Conan que eu estou fazendo. Uma vez no mês eu lanço um episódio analisando um dos textos de Conan o Bárbaro, que é uma série de contos escritos por Robert A. Howard. Se você está totalmente perdido, esse daqui é o episódio número 3 sobre o conto A Torre do Elefante. Caso você queira ter um panorama mais geral, você pode voltar 2 meses na timeline ou do YouTube ou da plataforma de podcast. Nossa, isso foi difícil. Ou da plataforma de podcast que você está ouvindo isso e descobrir e assistir os outros 2 últimos episódios. O primeiro episódio, que saiu 2 meses atrás, são 8 episódios para trás, eu comentei sobre Conan o Bárbaro e a Fênix na Espada, que é o primeiro conto que o Howard escreveu com o Conan. Aí, um mês depois, 4 episódios pra frente, eu comentei sobre a Cidadela Escarlate, que é o segundo conto que o Howard escreveu sobre o Conan. E esse aqui, A Torre do Elefante, cronologicamente, seguindo a cronologia de publicação que o próprio Howard fez, A Torre do Elefante é o terceiro conto que dá seguimento às ideias que ele vinha estabelecendo antes. Ele não dá um segmento direto de ideias, porque nós começamos o Conan o Bárbaro lá no conto da Fênix na Espada, com o Conan sendo rei. A gente vê a história dele já que quase pelo final, porque a gente sabe que eventualmente ele vai se tornar rei de uma terra distante. Só que a gente não descobriu ainda como, todo o processo até ele chegar lá, que é basicamente, muito basicamente, a história que o Howard conta em todos os textos do Conan. Por quê? Você sabe que ele vai se tornar rei, então todo o caminho... O interessante é ver o caminho que ele vai trilhar para fazer isso. E todas as coisas demoníacas ou fora da realidade que ele vai enfrentar para poder chegar lá. E outra coisa que você deve estar se perguntando, por que esse título? É porque eu não consegui pensar em nenhum tema específico para comentar no episódio 3 de Conan o Bárbaro e a Torre do Elefante. Então eu vou dar um panorama geral sobre o que acontece no conto e sobre como isso vai influenciar o restante da história e como ele influenciou a impressão que as pessoas tinham não apenas do Conan, mas da história como um todo. Porque ele passa ideias que são muito diferentes das ideias que vinham antes. Elas não são drasticamente diferentes de quebrar a linha de pensamento, mas elas são diferentes de um jeito que, se fosse feito um pouquinho diferente mais pra frente, funcionaria melhor. Mas enfim. Eu sou o Trovador. Esse podcast é um oferecimento Meros Menestréis. Aqui comento de maneira um pouco mais despretensiosa sobre coisas que me interessem. Um livro, uma cena, um episódio, uma obra inteira e até palavras às vezes. Tentando dissecar tudo, cena a cena. Agora vamos ao episódio 20, sobre Conan o Bárbaro e a Torre do Elefante. O Conan, ele não é só conhecido dentro do mundo da espada e feitiçaria, ele é conhecido em diversos meios. Eu tava vendo Ace Ken hoje, Keep Your Hands Off Ace Ken, que provavelmente vai virar um episódio aqui do Senna, porque, meu Deus, que anime incrível. Mas, sem cortar muito a ideia, você tem referência ao Conan no Ace Ken, que é um anime de 2019, feito no Japão. Tipo, olha onde o cara chegou. Enfim, o Conan, ele tem referência ele referencia muita coisa, ele é conhecido em muitos lugares, até muito fora do ramo que ele tá dentro. Ele, pelo menos aqui nos contos, ele tá muito dentro da espada e feitiçaria, só que ele influenciou áreas que estão muito além da espada e feitiçaria. Uma dessas áreas muito grandes que ele influenciou foram as áreas do RPG, porque você tem muito RPG de espada e feitiçaria. Tipo, eu não tenho certeza se Dungeons and Dragons é categorizado em espada e feitiçaria. E talvez tenha alguma pessoa que goste muito de Dungeons and Dragons que esteja ouvindo esse episódio. Então não vou arriscar dar uma classificação errada e essa pessoa começar a desgostar de mim. Então, E eu entendo um pouco do porquê o Conan é um personagem
que é muito usado, não o Conan em si, só que o mundo do Conan. Ele é muito usado em espada e feitiçaria, não em espada e feitiçaria, ele é muito usado em RPG, em board game de mesa, porque é um mundo que abrange tanta coisa que ele serve muito para criar suas próprias histórias. Por exemplo, o mundo da Era Boreana, ela abre espaço para que você crie uma ilha no meio do nada, que lá tem uma civilização que faz X coisa diferente, aí você tá, sei lá, escrevendo a história de um piratinha que vai lá e acaba tendo que enfrentar os seres maléficos que habitam naquela vila. E isso é muito Era Reborniana, é muito Robert A. Howard no Conan, pelo menos. Eu não sei em outros textos dele, porque eu só li o Conan do que ele fez. E aqui, na Torre do Elefante, ele não exemplifica, só que ele cria um pouco dessa... Ele, não sei porquê, mas pra mim ele cria um pouco dessa ideia de board game, um RPG assim. Talvez seja porque ele começa em um bar e metade da... Tá, metade é muito pouco. 80% das histórias medievais e RPGs assim começam em um bar. Mas fora esse ponto, qual é o acontecimento da vez? Nos últimos 2 contos nós estávamos com o Conan sendo o rei da Aquilônia. Na Fênix na Espada eram algum tempinho depois de ele ter subido ao poder, e na Cidadela Escarlate, que aliás eu passei o episódio inteiro chamando de Cidade Escarlate, é Cidadela. Eu só percebi isso no final, depois de ter gravado 40 minutos, mas enfim. E na Cidadela Escarlate aparentemente já é um tempinho depois dele, um tempinho a mais depois de ele ter já subido ao poder. Aí você pega isso e dá um corte no meio. Ele pega essa linha cronológica de ideia de Conan no poder e corta para o Conan bandido. Agora você tem um Conan que não tem a importância que ele tinha antes, é um Conan que não é conhecido. E ele também tem a ideia do Conan conhecendo o mundo. Deixa eu dar um panorama mais geral do que está acontecendo. Você tem pessoas em um bar fazendo o que bares fazem. Eles estão bebendo, gritando, fazendo algazarra e esse tipo de coisa. Aí eles começam a comentar sobre uma tal Torre do Elefante, e que nessa Torre do Elefante existe uma joia inestimável, que é o coração do elefante, que faria qualquer pessoa infinitamente rica. E o Conan, que ele não apresenta nesse ponto como Conan, ele é só uma pessoa, só que com as características que você já viu que o Conan tem nos últimos 2 contos, você percebe que é o Conan. Que os textos do Howard, pelo menos aqui no... Eu falei Conan muitas vezes. Os textos do Howard aqui, eles funcionam muito separados. A Fênix na Espada e a Cidadela Escarlate, ela tem uma ligação assim para você perceber um pouco da consecutividade que as ideias têm, só que esse aqui não, ele funciona perfeitamente sozinho, que é um ponto extra para ele. Ele começa aqui sem dar uma apresentação clara do Conan, só que como você já veio de 2 textos em que ele deu uma apresentação claríssima de quem é ele, você já liga, esse cara que ele tá falando é o Conan. Ele não dá uma apresentação com nomes, dizendo quem ele é, qual o passado dele, porque até esse ponto o Conan não tem um passado. Ele, se eu não estou enganado, acabou de vir do norte, porque o Conan ele é de alguns países nórdicos assim. Ele chegou por lá e ele é um ladrão e está procurando coisas para roubar. Ele tá lá no bar e fica interessado nessa história da Torre do Elefante, a Torre do Elefante, o coração do elefante, e ele fica perguntando com a pessoa que está contando a história, por que as pessoas não simplesmente entram lá na torre e pegam? Eles dizem, não, porque é uma torre gigantesca, uma torre de mais de 50 metros, guardadas por guardas, seres demoníacos, animais e coisas do tipo. Aí eles ficam, mas de certeza deve ter algum jeito de invadir a torre. Aí eles fazem umas piadas com o Conan, acaba dando uma briga. Aí ele começa a retroativamente apresentar como o Conan já era muito foda naquela época. Ele apresenta num jeito de que ele começa uma briguinha, aí essa briguinha apaga as luzes que estavam lá na taverna. Apaga a luz, um cara tinha sacado uma espada, o Conan sacou a dele também. Aí esse cara, ele dá uma apresentação toda pomposa pra ele. Aí depois que as luzes se acendem de novo, tá lá o cara morto e o Conan deu no pé.
E essa é basicamente a primeira parte da Torre do Elefante. Ele apresenta de um jeito comentativo, olha só que palavra bonita. Ele apresenta de um jeito comentativo a ideia da Torre do Elefante, do coração do elefante e a dificuldade que essa jornada vai ter. Porque você precisa pensar que o caminho que o herói ou o anti-herói, o que o Conan vai tomar é difícil. Para você perceber o quão corajoso o herói é, o quão voraz ele é de entrar naquele caminho tão difícil que nem mesmo os caras top lá da taberna queriam entrar. O que é uma cena muito boa, é um primeiro capítulo, uma primeira parte muito interessante, porque além de dar todas as ideias, ela é curtinha, o que é uma característica muito, muito boa para mim. Existem os primeiros capítulos longos que são interessantes, que mais pra frente, caso eu for fazer um review de Duna, eu comento melhor, que é um capítulo assim de mais páginas pelo menos do que esse primeiro capítulo da Torre do Elefante, que ele é um capítulo razoavelmente curtinho, que estabelece bastante das ideias que ele vai trabalhar, que aliás eu não comentei do feiticeiro Yuri. Yuri? Provavelmente não é Yuri, eu vou ver Yara. Do feiticeiro Yara. Nossa, de onde eu tirei Yuri? Ele apresenta o coração do elefante, o feiticeiro Yara. Meu Deus do céu, que complicado. Yara. Ele apresenta a Torre do Elefante, o coração do elefante, o feiticeiro Yara, das apresentações devidas ao Conan, para você perceber que, isso aqui é no passado, só que o Conan já era top nesse tempo. É uma apresentação interessante que deixa você realmente animado para ver o resto. E no resto, eu ainda tenho mais do que eu tinha comentado de parecer um RPG, porque mais na frente você tem eventos que lembram muito eventos de RPG, que dá uma sensação até de que o Conan rodou um dado, tirou um número bom e conseguiu vencer. Por exemplo, ele invade a Torre do Elefante. Dando um contexto, a Torre do Elefante é uma torre que embaixo da torre tem uns matos assim, aí tem os muros. Ele só pulou o muro, agora ele tá lá dentro. E lá dentro ele encontrou um cadáver. O cara já estava morto. Aí depois de vasculhar um pouquinho, ele encontrou outra pessoa, que essa outra pessoa não notei o nome, porque ele morre e não tem tanta diferença assim, só que ele é conhecido como Rei dos Ladrões, que é meio que para dar uma sensação maior de periculosidade. Por quê? O Rei dos Ladrões, ele se mostra, a apresentação inteira dele é muito portentosa, ele consegue fazer as coisas muito fácil. Por exemplo, ele derruba um leão soprando. Ele pega um pó de lótus amarela, se eu não estou enganado. Ele pega esse pó, sopra no ar e derruba um leão. Então é uma apresentação forte de um personagem que você pensa, nossa, esse daí vai conseguir entrar lá dentro, pegar o coração do elefante e sair estourando as paredes e tudo. Só que daí quando eles escalam a torre e vão entrar lá, o Rei dos Ladrões entra na torre e diz, Conan, vai dar uma olhadinha lá pra ver se não tem ninguém seguindo a gente. Aí enquanto o Conan vai e volta, o Rei dos Ladrões morreu. Tristeza. Que é para meio que dar uma ideia de, ok, esse cara aqui que você acabou de ver que era hiper da hora, até ele não conseguiu. Será que o Conan consegue? Que daí quando ele entra, que tem a cena que lembra mais pelo menos pra mim, a ideia de RPG. Ele entra lá e tem uma aranha gigante, que é muita coisa de RPG. Eu não sou acostumado a jogar muito RPG de mesa, assim. Só que é uma coisa muito RPG, tipo... não, você pisou numa teia e agora você está preso numa teia de aranha. Joga um dado aí pra ver se você consegue atacar ela. Que é muito o que aconteceu. Ele começa a lutar com a aranha, que aliás a apresentação da aranha também é muito da hora, com ele mostrando o perigo que ela tem, que é uma coisa que... Se eu for continuar comentando dos contos do Conan, eu vou comentar isso cada vez mais, é que o Howard, ele consegue ter uma progressão de melhora muito grande. Todos os contos, um depois do outro, vão sendo melhores. Você percebe isso muito nitidamente, que um depois do outro é melhor. Parece que ele vai entendendo melhor o personagem, entendendo melhor o mundo, e cada vez usando técnicas mais
mais interessantes para fazer as coisas. Esse aqui ele mostra a periculosidade de tudo que está acontecendo pela altura da torre, as pessoas no bar, lá tem leões, tem um cara que derruba um leão, só que esse cara morreu por uma aranha, aí tem uma aranha gigantesca, aí você também tem um feiticeiro perigosíssimo lá dentro, a torre lá tudo é feito de metais preciosos, diamantes, tudo ornado. Aí você pensa, nossa, o que tá acontecendo? Você tem um bárbaro, um cara usando uma tanguinha e segurando uma espada entrando lá dentro. Deve ser muito perigoso. Que o artifício que o Howard usa, Howard é o escritor, eu não sei se eu comentei isso, talvez eu tenha comentado, não sei porque veio na minha mente de comentar isso agora. O Howard ele usa do artifício de queimar um pouquinho o Conan com o veneno da aranha para mostrar que, olha, se acontecer alguma coisa muito pior que isso, ele não vai conseguir mais lutar. Se eu não me engano, ela deixa pingar um pouquinho de veneno no ombro dele ou em alguma parte do corpo dele, e ele diz que queima muito, que queima e parece que a carne morre, ou coisa do tipo, eu não lembro certinho a definição que ele deu. Que daí você já fica, uou, se ele errar qualquer coisinha já era. Só que você olha pra frente e tem muitas mais páginas e você fica, praticamente não vai acontecer nada. Mas enfim, o Conan joga o dado, ele derrota a aranha e vai para a próxima sala. Na próxima sala ele encontra uma estátua, ou que ele pensa ser uma estátua, porque como eu comentei lá no início, o Conan aqui também está descobrindo o mundo, porque ele aqui não sabe o que é um elefante. A única coisa que ele sabe sobre um elefante é uma ideia muitíssimo vaga de que um elefante é um bicho que tem um rabo pra frente, orelhas grandes, às vezes chifres pra baixo. Aí quando ele entra na próxima sala, depois da sala da aranha, ele vê uma coisa que ele julga como uma estátua. É uma estátua de um ser humanoide, só que com uma cabeça da coisa que ele acredita ser um elefante, uma cabeça muito grande de elefante, que se você tá vendo a imagem de capa desse episódio, essa imagem ilustra muito bem. Que, aliás, eu sou muito precavido, eu já fiz a imagem de capa antes de gravar o episódio. Continuando, ele vê essa estátua lá e ele se aproxima. Nossa, estátua da hora, estátua interessante. Então, se o que eu tô procurando é o coração do elefante, provavelmente o coração do elefante tá dentro da estátua. Aí quando ele vai se aproximando da estátua, a estátua abre os olhos, porque não é uma estátua. Aquilo é o elefante. É o elefante do coração do elefante. Que? Como assim? O Conan congela, que é uma das primeiras cenas que você percebe o Conan sentindo um perigo genuíno. Ele sente... É complicado dizer isso, porque você tem momentos de perigo lá na Cidadela Escarlate com as cobras e coisas do tipo. Só que aqui ele para muito tempo para descrever o perigo. O perigo que ele está sentindo só... O perigo e o medo que ele está sentindo só pela presença daquela coisa que está na frente dele. Ele percebe que aquela coisa é velha, que aquela coisa não deveria mais existir, que ela está se sustentando simplesmente pela força que o universo deu para ele de manter a sua própria integridade, porque aquilo parece um ser torturado, um ser que não quer mais a própria vida. Aí ele começa uma parte muito interessante, que ele começa a discutir. Ele não começa a discutir com o elefante, porque é só o elefante que fala. Sei lá, umas 3 páginas assim do elefante falando muita coisa, mas muita coisa mesmo. O que acontece? Yara, ele é um mago, e esse mago, muito tempo antes, ele era discípulo desse elefante, que se eu não estou enganado, ele não tem nome. Esse elefante, eu vou chamar de estátua. Não, elefante é mais da hora, vou chamar de elefante. Esse elefante ele é um ser alienígena que veio parar na Terra. Aí ele na Terra viu todas as civilizações crescerem, chegarem à ruína. Ele viu, como ele mesmo diz, o macaco virar o homem. Aí depois começaram a construir civilizações e ele nunca interferiu nisso. Aí ele estava sempre lá para dar as dicas e passar o conhecimento dele adiante, porque ele é um ser de poder muito grande. Aí
em algum determinado ponto, o Yara entrou. O Yara era só um aprendiz dele, um aprendiz que estava lá para adquirir o conhecimento que ele passava para as pessoas em um X lugar. Só que o Yara, ele era uma pessoa sedenta por poder, então ele aprisionou o elefante e usava do poder dele através de torturas e coisas assim. Ele torturava o elefante para conseguir as coisas, porque o elefante ainda é muito poderoso. Por exemplo, toda a torre do elefante foi construída com os poderes do próprio elefante, que são tudo lá dentro é feito de cristais, ouro, metais preciosos, coisas do tipo, que aparentemente foram construídos com os poderes, alguma coisa do elefante. E ele começa a comentar de civilizações antigas, magias, coisas do tipo, que é o Howard expandindo o mundo. Porque ele voltou no tempo e ele quer contar muita coisa, então vamos expandir o mundo mais ainda. E ainda é uma coisa interessante de comentar, que os textos do Howard, pelo menos aqui da Era Boreana, eles são ligados, mais ou menos, com os textos do Lovecraft. E a Torre do Elefante é, se eu não estou enganado, o texto mais Lovecraftiano que, pelo menos eu já vi, do Howard. Por quê? O elefante ele veio de outro planeta, que é uma ideia muito Lovecraftiana, de um ser que veio de outro planeta, viu toda a raça humana se desenvolver, coisa do tipo, e ficava lá passando informações e conhecimento e coisa assim. Que, se eu não estou enganado, existe alguma informação sobre a Era Boreana ser o mesmo mundo dos textos Lovecraft, só que eu não vou bater o martelo sobre isso. Talvez em algum vídeo próximo, em algum episódio próximo eu comente mais aprofundadamente. Esse aqui é só sobre a Torre do Elefante. Eu passei o episódio da Cidadela Escarlate comentando muito sobre como ele tira muito tempo para comentar de nomes, que é uma coisa que você fica um tanto perdido, porque ele começa a falar, ah não, X civilização fez alguma coisa, aquela outra X, ah não, tem aquela pessoa ali que é de X raça, então você não confia nela. Isso, para leitores que não estão acostumados com o mundo, é uma coisa que dá uma afastada, porque você fica, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Não confia nesse, mas aqui, ali, esse cara faz não sei o que, aquele ali, norte, esse aqui, sul, não sei o que lá, aí você fica meio confuso. E ele aqui também não mede esforços em colocar nomes em tudo que ele pode. Ele nomeia todas as raças, nomeia todas as civilizações. Ele até comenta de coisas que são razoavelmente externas ao Conan. Se eu não estou enganado, tem dentro dos contos do Conan, só que é maior fora, que são os Pictos. Se eu não estou enganado, ou no volume 2 ou no 3 dessa série do Conan da Pipoca e Nanquim, tem alguma coisa com os Pictos. Os Pictos são uma civilização, é tipo o Conan é rei da Aquilônia, aí você tem os Aquilonianos, ou alguma coisa do tipo. Os Pictos é como se fosse um povo também. Aí os Pictos, se eu não estou enganado, em algum conto são algum inimigo do Conan. Só que também o Howard escreveu muita coisa sobre os Pictos em extra isso. Por exemplo, um outro livro que a Pipoca e Nanquim também publicou, que é sobre Bran Mak Morn, o último rei dos Pictos, que deve aprofundar mais isso. Eu não tenho certeza se entra na cronologia do Conan para trás, para frente ou alguma coisa assim. Dando prosseguimento, o que acontece é que basicamente o Conan vai ser a peça motora que vai fazer o elefante deixar de ser um escravo do Yara. O elefante profere algumas palavras estranhas. Ele diz que é para o Conan pegar um cristal que está atrás dele, que esse sim é o coração do elefante. Ele tem que pegar esse cristal, arrancar o coração do elefante, pegar ele na mão e espremer o sangue em cima do coração do elefante. Pegar o coração do elefante e espremer o sangue em cima do coração do elefante. Complexo. Aí ele tem de pegar o coração do elefante, levar até o Yara. Aí ele tem de chegar lá na frente do Yara, colocar o cristal na frente dele e proferir algumas palavras que eu não anotei. E fazendo isso, tudo vai estar feito. E ele faz isso. O Conan pega o cristal, enfia a espada no peito dele, arranca o coração, espreme, vai lá até o Yara, que ele começa
nesse momento, uma descrição de magia, que é uma coisa que você não viu ainda, porque o personagem principal, ele é um bárbaro, ele não entende nada de magia. O jeito que ele resolve as coisas é fatiando, ele pega a espada e vral. Então ele não entende nada de magia, não tem por que você dar uma explicação profunda disso. Não é tipo uma hard magic, como você tem em Hunter x Hunter, que você explica certinho como que as coisas funcionam, como com X ou Y técnica de NEM você consegue fazer a coisa. Não. A mente do Conan é muito simples, então você vê as coisas de forma simples, que é um jeito meio de ver as coisas através dos olhos do Conan. E de um jeito simples, o que aconteceu? O Yara encolheu e foi sugado para dentro do coração do elefante. É basicamente isso. Aí, depois disso, o Conan desce a torre e foge. E assim termina o terceiro conto do Conan o Bárbaro, a Torre do Elefante. O, segundo algumas pessoas, melhor conto desse primeiro volume. Agora, alguns pontos que eu quero dar sobre ele, agora que vocês viram toda a trama que acontece dentro dele. Ele começa interessante porque é o primeiro dos contos que o Conan está ativamente querendo alguma coisa. Porque na Fênix na Espada e na Cidadela Escarlate, você tem o Conan reagindo à ação de terceiros. Como assim? Na Fênix na Espada é uma tentativa. O que está acontecendo, o cerne da coisa é uma tentativa de assassinato. Então o que o Conan está fazendo é se defendendo. E na Cidadela Escarlate, o que está acontecendo? Ocorre uma traição com o Conan e a única coisa que ele está fazendo é ativamente pegando o trono dele de volta, que é uma reação ainda a tudo aquilo. Aqui não. O que faz toda a história rodar não é uma ação inicial causada por um terceiro. É a própria ação do Conan indo à Torre do Elefante atrás do coração do elefante. Enfim, ele está ativamente fazendo as coisas. Que é um jeito diferente de começar. Que é bom, porque você tá dando uma variada, não fica na mesma mesmice. Que eu acredito que o Howard tenha percebido e tentado dar essa desviada. Que é uma coisa que vai acontecer bastante nos próximos contos, do Conan simplesmente estar em alguma situação muito específica e ser obrigado a reagir a alguma coisa. Que eu acredito que é por isso que muita gente valoriza muito a Torre do Elefante, porque é um dos... Eu não vou arriscar dizer um dos poucos, mas pelo menos é um dos poucos que eu me lembre que o Conan ativamente deseja, ou a Conan ativamente faz alguma coisa. Que nos outros ele tá lá, alguma coisa acontece e simplesmente para sobreviver ele vai lutar contra aquela coisa. Que é um instinto meio... tipo, você resume muito o personagem a... Ok, eu quero viver. Que, beleza, 99,9% da população quer viver, parabéns. Eu disse lá no início que eu achei estranho a Torre do Elefante aqui. Eu acharia de verdade, mas de verdade mesmo, ela muitíssimo mais interessante se ela viesse alguns contos mais na frente. Ela sozinha, a per se, é perfeita. Ela tem ideias interessantes, ela tem começo... meio, por mais que eu não goste muito do meio, eu demorei pra ler isso aqui, porque eu achei o meio bem, um meio bem estranho, não estranho, só que um meio que não me chamou a atenção o suficiente pra virar a página. E tem um final, a coisa que acontece entre o meio e o final é estranha também, que é toda a conversa com o elefante lá, mas acontece, ela sozinha é muito interessante, só que se você julgar ela de acordo com os outros contos, ela é estranha. Pelo menos pra mim ela é muito estranha. Pra mim valia mais a pena colocar qualquer coisa antes dessa daqui, uns 2 contos antes dessa, e colocar esse depois, pra dar uma expandida de mundo. Porque aconteceu uma coisa aqui, que é uma coisa de outro nível, que é de um nível de dar uma relevância quase que cósmica ao Conan. Porque ele acabou de fazer um semideus morrer. E isso dá uma importância... Eu não tenho certeza de como funciona a hierarquia do panteão das coisas do mundo do Conan. Só que
Você tá entendendo o nível que a gente chegou? Ele matou praticamente um semideus. Aquela coisa tá viva há milhões de anos. Ele diz que antes da decadência dele, ele conseguia até voar. Só que ele não tem nem resquício de asa. O Conan confundiu ele com uma estátua de tão velho que ele é. Você pensa, uou, calma. E eu acho que é isso que eu consigo extrair da Torre do Elefante. Ele não é o melhor texto do Conan. Ele, com certeza, não é o melhor. Eu precisaria reler os outros textos para afirmar isso com mais certeza, mas desse primeiro volume ele tá competindo pouco com os outros contos. Competindo um pouco no sentido de não parecer tão bom quanto eu lembrava que ele era, porque é a segunda vez que eu leio essa edição. Mas enfim, eu acho que é isso. Eu não tenho total certeza se eu vou continuar com essa série do Conan, porque eu tô sentindo que eu vou ficar na mesma mesmice de explicar qual é a trama e dizer, nossa, isso daqui é o Howard preparando coisa pra mais na frente, isso daqui é ele fazendo não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu tô sentindo que eu tô entrando num looping de ficar fazendo e dizendo a mesma coisa, mudando somente a sequência de acontecimentos que eu tô narrando. Por isso que eu até dei uma atropelada nas coisas que acontecem aqui, que se você realmente quer saber o que acontece, você vai ler o texto. Você não vem ouvir um podcast. Esse podcast é sobre uma análise a partir da minha opinião e coisa do tipo. Então, eu vou ler o próximo texto e julgar se vale a pena ou não dar continuidade a essa série. E talvez eu possa dar continuidade pulando contos, que é uma ideia interessante também, porque tem alguns contos que são tão parecidos uns com os outros que você nem pensa em comentar eles de jeito diferente, você pode simplesmente comentar dos dois juntos, de tão parecidos que alguns contos são. Mas enfim, obrigado por ouvir esse episódio. Eu ficaria muito feliz se você pudesse compartilhar ele com algum amigo e ficaria mais feliz ainda se você deixasse um comentário dizendo o que você achou. É isso, amigos? Então, até a próxima cena.